Dando continuidade ao ciclo de palestras em saúde digital do ano de 2023, do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em parceria com o programa Telesaúde Brasil Redes da UNASUS, do Ministério da Saúde, nós vamos nessa manhã ter o prazer aqui de apresentar a palestra cujo título é Sistema de Apoio à Gestão Acadêmica na EAD Online em Saúde, cuja apresentadora é Laiana Ferreira de Souza. Seja bem-vindo, Laiana. A professora Laiana, ela é professora adjunta do Departamento de Ciências da Informação da Universidade Federal do Ceará. Ela é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba. Ela é mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba também. É especialista em Teorias da Comunicação e Imagem pelo Departamento de Comunicação Social da UFC e graduada em Biblioteconomia pela UFC. Atualmente também ela é editora-chefe da revista Informação em Pauta da UFC e também é editora adjunta da Revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais, RESDIT, do NUTEDES, da FAMED, Universidade Federal do Ceará. Seja bem-vindo mais uma vez, fique à vontade. Eu queria passar aqui a palavra para a Laiana. Obrigada, Flávio. Muito bom estar aqui. Primeiro, agradecer o convite, de falar sobre esse assunto, que é educação à distância, que é um assunto que tanto me apraz, tanto em termos pessoais como profissionais também. Embora esteja hoje como professora da universidade, tive o prazer de fazer parte do NUTEDES, do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, que acredito que muitos de vocês que irão assistir esse vídeo conheçam. Estive à frente de alguns papéis, que a gente chama de papéis docentes na EAD, tanto como na parte de gestão, como tutora em EAD, na parte pedagógica também, e ultimamente, como última experiência, trabalhando com design instrucional na produção de recursos educacionais digitais para EAD em saúde, Então, eu acredito que eu consegui perpassar todos os campos, da EAD online, dentro, claro, dessa estrutura de EAD do NUTEDES, Cada instituição ela vai ter um formato de EAD, embora a gente saiba que existam os requisitos básicos, de excelência para a constituição da educação à distância, que é uma metodologia que o MEC traz. Ainda assim, há diferentes modelos de EAD, E o NUTEDES ele é muito feliz nesses modelos, porque ele busca alicerçar, tanto a questão do trabalho mediado por tutores, da educação online mediada por tutores, como também cursos autoinstrucionais, e aí acaba perpassando outros modelos também que envolvem tanto atividades síncronas como assíncronas. E aí hoje, falando um pouquinho sobre essa experiência, que eu tive o prazer de ter, trabalhando com um sistema de apoio à gestão acadêmica, que foi o SAAD, que vocês vão já conhecer o que é que significa, mas de antemão é um sistema de apoio a esse gerenciamento de dados e informações no espaço digital, dentro dessa constituição do ciberespaço. Como a educação à distância traz essa constituição, da educação no espaço digital, com a utilização de recursos online, é necessário também gerir toda a gama informacional que envolve os cursos em EAD. Então, hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês dessa estrutura, contextualizando com essa educação à distância, obviamente, para que vocês entendam a importância desse gerenciamento, dessa gestão no espaço da EAD online. Então, primeiramente, falar para vocês o que é o NUTEDES, que é um Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Universidade Federal do Ceará, que fica na Faculdade de Medicina
da UFC, né, no qual ele tem um espaço presencial, mas que atua muito mais online, né, tanto apoiando projetos pedagógicos, como também voltado para educação online, para EAD. E aí, se dividindo aí, a gente costuma dizer que tem dois grandes braços do NUTEDS, no qual ele atua, que é essa parte mesmo da assistência médica, né, das unidades básicas de saúde, que envolve a teleconsultoria, e também a teleeducação, né, o NUTEDS, ele tem como missão, né, formar o maior número de profissionais envolvidos com a educação à distância e profissionais que buscam também se aperfeiçoar, né, com a educação continuada. Então, o NUTEDS trabalha com a pós-graduação e também trabalha com cursos extensionistas, que são inúmeros, que vocês podem estar acessando a página do NUTEDS para poder conhecer um pouquinho mais da possibilidade que esse núcleo dá para a formação em educação à distância, né? E aí, assim, o formato dessa educação é no modelo da EAD, mas que as temáticas perpassam a questão da saúde e da saúde digital, né? São dois assuntos muito caros do NUTEDS, né? Porque o NUTEDS tem essa expertise de trabalhar as tecnologias digitais alicerçadas, a questão da promoção da saúde, da assistência à saúde e formação em saúde. Então, assuntos que envolvam essas duas áreas, esses dois âmbitos que tanto conversam, que é a tecnologia digital e a saúde, o NUTEDS vai estar trabalhando na perspectiva de formar profissionais da saúde para interagirem cada vez mais com essas tecnologias, que é basicamente o meio hoje de sobrevivência, né? Então, os objetivos, né, do NUTEDS é dar assistência à área da atenção básica, né, e de redes de atenção à saúde, por meio de tecnologias digitais, a realização da telemedicina e telesaúde, integrar diversos saberes e necessários à construção coletiva e multidisciplinar do conhecimento na área da saúde digital. E aí, por que surgiu a necessidade de criar um sistema de apoio à gestão acadêmica, né? Porque a gente imagina que na EAD não vai ser necessário trabalhar a gestão, né? Não vai ser necessário trabalhar o planejamento, mas é tudo o contrário. A gente precisa trabalhar muito pensando no gerenciamento desses dados, na organização da constituição mesmo educacional, como em todo e qualquer curso, há essa constituição dentro da EAD, né? Se a gente parar para pensar, a EAD não é só a tela, né? Não é só o espaço que você está ali, que a gente vê, que é o AVA. Por trás desse ambiente virtual de aprendizagem, existem uma gama, né, de pessoas trabalhando em prol de tornar aquela educação passível de acontecer. E dentre esses está a gestão, né, que está ali alicerçando todos esses papéis, reunindo todos esses papéis para que a gente chegue aí realmente ao objetivo central dessa EAD, que é proporcionar a educação por meio, né, através das tecnologias. E a gente vem não necessariamente nessa Constituição, a gente tem dentro dessa hierarquia, né, da EAD, da administração, papéis diferenciados, né? Um deles é o conteudista, que trabalha na questão da construção do conteúdo da EAD, né, da escrita desse conteúdo. E, junto com o conteudista, tem um profissional que trabalha na transição didática desse material, ou seja, ele vai pegar aquele material que está basicamente cru, né, aquele texto escrito por um conteudista, por alguém especialista na área, e vai transformar esse conteúdo em telas, né, para que essas telas sejam exatamente essa interface que vocês acessam ao fazer um curso de EAD. Então, só desses dois profissionais, a gente já vê o quanto a educação à distância precisa ser planejada, organizada, porque para você constituir aí os objetivos de aprendizagem de um curso, você vai precisar de pedagogos, de pessoas especialistas na área, de bibliotecários, né? Como o Flávio mencionou inicialmente, eu sou formada em biblioteconomia, tenho especialização em educação à distância, né, em teorias da comunicação e imagem, e essas formações me trouxeram possibilidade de atuar em diferentes áreas
e uma delas foi a EAD. Então, pensando nessa constituição do gerenciamento da educação à distância, né, nessas pessoas que fazem EAD funcionar, houve aí a necessidade, né, de criar um sistema de apoio a essa gestão acadêmica, porque, embora seja um curso à distância, é um curso de pós-graduação lato sensu, assim como na presencialidade. Tem o seu conteúdo, tem os professores, né? Tem a parte da avaliação formativa, somativa, como a gente vê também em cursos presenciais. Então, para isso, a gente vai ter notas, né? A gente vai ter o desempenho desse cursista, a gente vai precisar também monitorar como esse cursista está no espaço, né? A EAD, ela trabalha constantemente, não só a EAD como curso presencial, mas a EAD a gente tem um cuidado maior com a questão da evasão, né? Hoje, a UFC vem trabalhando com diferentes projetos, né? O PIPE, por exemplo, que é um projeto aí para manutenção dos estudantes até a finalização do curso. Então, a gente precisa ter sistemas, né, e parâmetros, metodologias, para que a gente possa monitorar o desempenho desse aluno, desse cursista, no espaço acadêmico, né? E para isso o SAAD, né, foi criado também sendo pensado nessa organização de dados. Então, desde 2010, só para que vocês entendam o contexto disso, em parceria com a Universidade Aberta do SUS, que é a UNASUS, o NUTED desenvolveu aí 8 ofertas de curso de especialização em saúde da família, especificamente, tá? Tinha-se uma outra nomenclatura, que é curso de especialização pesquisa e inovação em saúde da família, mas com a mesma perspectiva, mudando realmente só a nomenclatura do curso. E aí o NUTED já formou mais de 5.000 profissionais nessa área. E nesse sentido, a gente começa a imaginar como reunir todos os dados, né, pertinentes a essa área, que sejam relacionados também com dados quantitativos, mas que também qualitativos. Né, como mensurar tudo isso sem ter um sistema que apoie essa gestão, esse gerenciamento. Então, diante do considerável número de cursistas na especialização, foi necessário desenvolver um sistema que gerenciasse e avaliasse, né, essas práticas educacionais que aconteciam nesse ambiente online. Então, o SAAD ele veio também como um sistema tanto de gerenciamento como também de organização, né, de logística, para a realização das defesas, que em determinado momento aconteceram presencialmente, mas em seguida foi migrada para o ambiente online por conta da pandemia. Né? A gente teve que fazer algumas adaptações em decorrência da pandemia, né, de 2020 e 2021, a gente acabou realizando essas defesas completamente online. Então, o objetivo do SAAD é o gerenciamento de dados e informação referentes ao processo de avaliação de alunos nos cursos de especialização em saúde da família ofertado nessa modalidade semipresencial. Bom, e aí vem o título, né, o nome desse sistema, que é o Sistema de Apoio ao Aprendizado Discente. Foi desenvolvido em 2010, né, pelo NUTEDES, né, pela equipe do NUTEDES, e desde então esse sistema ele foi sendo moldado, né? A ideia inicial dele partiu-se de um profissional que é o Aníbal, que ele construiu esse sistema, vamos assim dizer, juntamente com o apoio dos profissionais da saúde que faziam uso desse sistema também. Mas também, juntamente com o apoio da parte técnica dos desenvolvedores do NUTEDES, né? Então, o Flávio, que está aí mediando a mesa, também fez parte da construção desse sistema, sempre buscando aperfeiçoá-lo para que atendesse às demandas, né? Tanto dos alunos como também dos orientadores de TCC, porque, embora a gente eu tenha dito que a construção de um curso, né, ela se dá inicialmente pela gestão e depois vence a parte mais conteudista, né, a parte mais de expertise no assunto, e depois a parte técnica. Existe aí por trás disso desenvolvedores, né, designers também, profissionais que atuam nessa parte mesmo de desenvolver soluções para que elas atendam às demandas das instituições. Então, o SAAD ele foi construído em 2010, mas ele teve diversas, vamos assim, versões, né, desde então.
tanto que a versão, as telas que eu trouxe, foi do último SAAD, mas que a gente usa também a versão do primeiro SAAD, dependendo da oferta, né? Nos anos de 2018, 2017, a gente chegou a usar uma versão, né? O último agora a gente já utilizou uma outra versão do SAAD, a gente vai adaptando conforme as necessidades de cada curso. Então, o que esse sistema faz? A primeira coisa que a gente necessitava bastante era a alocação de bancas examinadoras, porque você pensa, né? Mais de 5 mil profissionais foram formados, mas numa turma, num curso, né, se tinha 1.000 profissionais. E aí vamos supor que 800 defendessem, né? Tirando aí uma margem de alguns que não chegassem até o final do curso, não defendessem o TCC, ou que não defendesse o TCC na época certa, né? TCC é trabalho de conclusão de curso. No caso do NUTES, a gente trabalhava com um plano de intervenção. E aí a gente precisava de um sistema que alocasse essas bancas. Eu acredito que quem trabalha com EAD vai saber bastante da dificuldade que é gerenciar essas bancas, porque são muitos alunos e também são muitos atores, né? Para cada banca se tem 2 profissionais, 2 avaliadores, fora o orientador, né, de TCC. Então, para isso, é necessário ter um espaço que congregue todas as informações para que essa banca aconteça. Vou colocar meu celular silencioso aqui para não atrapalhar. Bom, e aí, assim, essa alocação de banca, ela acontece online. Eu vou já mostrar para vocês as telas para que fique mais fácil de vocês compreenderem o que eu estou falando. Mas uma das funcionalidades do sistema era esse. A distribuição dos dias e horários de defesa, porque a gente tinha uma jornada de defesa de TCC que acontecia, assim como em outros cursos, no final do curso, né? Se supor que o curso tivesse um ano, era no final desse ano. Então, a gente precisava distribuir os dias e os horários para que os alunos, né, como a defesa acontecia de modo presencial, a gente tinha que organizar as salas, né? Quem que ia ficar em cada sala. Então, o sistema, à medida que a gente alimentasse ele com os dados necessários para isso, ele fazia essa distribuição e emitia comunicados para os alunos. Fora isso, tinha a produção e impressão da documentação necessária, né? Porque a gente tem aí atas e declarações. Houve uma época que a gente imprimia todo esse papel. Hoje, né, com essa era digital, nós não fazemos mais isso, né? Eu só coloquei mesmo para que vocês entendessem essa transição, eu até deixei nas funcionalidades. Mas existe a possibilidade de você fazer a impressão, mas hoje até na UFC, por exemplo, né? Nas federais, nós não estamos mais usando essas atas que tinha que assinar, a gente utiliza um sistema que faz isso. E pro NUTEDS, para os cursos do NUTEDS, era o SAAD, né? Bom, a estruturação dos ANAs também, porque depois que os TCCs eram apresentados, a gente tinha que organizar todo esse material num formato de anais. Então, para isso, a gente precisava dos principais metadados daquele trabalho, né, que são os pontos de acesso, que vão representar a ideia central daquele trabalho, que era o título, o resumo e as palavras-chave. Fora, claro, os dados de autoridade daquele trabalho, que eram os alunos e os seus orientadores. Então, o SAAD também tinha essa funcionalidade de exportar esses dados, né, em Excel, e a gente conseguia estruturar isso para fazer e formar os anais. Compilação dos dados pessoais e institucionais dos alunos para elaboração dos certificados, ou seja, esse sistema ele também vai controlar quem defendeu, quem não defendeu o TCC, porque pelo número de pessoas, é necessário ter um controle muito grande. Então, a documentação, as atas, né, as declarações, elas nos trazem essa segurança de saber quem que defendeu e quem que não defendeu o TCC. E aí acaba que o SAAD funcionasse também como um sistema de monitoramento para a produção desses certificados, porque a partir desse sistema nós saberíamos quem que poderia receber esse certificado, quem que tinha nota para isso e quem tinha defendido o TCC e recebido a avaliação satisfatória para isso. E aí, bom... E a emissão de declaração, né? Ao final dessas defesas, a gente precisava emitir a declaração tanto para os orientadores
como para os alunos também, né? E aí o sistema fazia isso, e fazia isso também de modo automático, né? As pessoas recebiam no seu e-mail essas declarações à medida que essa defesa acontecesse. Bom, e aí seguindo, a arquitetura e o desenho operacional do sistema foi elaborado por uma equipe multiprofissional, como eu já comentei com vocês, pessoas da ciência da computação, da medicina, da enfermagem, da educação e ciência da informação. Só para que vocês entendam que essa parte, né, de construção de uma solução, de um sistema de informação, né, de um software que seja, ela perpassa por várias mãos, né? São pessoas que vão ter aí o papel de criar um sistema que seja realmente que tenha a sua usabilidade adequada, que tenha a sua arquitetura informacional adequada e a sua interface também. E, além disso, atender aos propósitos dessa instituição, né? Bom, e quais são essas funcionalidades para que vocês entendam de modo estratificado? Primeiro, o cadastro dos dados. É importante que a gente entenda que o sistema ele vai fazer toda essa constituição desses dados, né, todo esse gerenciamento, mas para isso é necessário que o sujeito, né, o indivíduo, insira essas informações também. Tinha pessoas envolvidas na constituição desses dados, né? Então, é necessário cadastrar esses dados para que ele faça o gerenciamento online, né, automatizado dele. O agendamento da defesa, né, com o local, com a data, com o horário dessa defesa. O cadastro do TCC era o próprio aluno que fazia esse cadastro, tá? Ele submete um arquivo digital para o ambiente online, mediante, claro, um prazo que era estipulado. E após esse cadastro, o sistema notifica o e-mail, né, por e-mail, todos os membros da banca, né, inclusive o cursista. Ou seja, o cursista tem o papel de enviar o seu trabalho, colocar os metadados principais desse trabalho, depois que é enviado e validado pelo orientador, né, para que o orientador ainda faz essa validação, que ele autoriza a defesa de TCC, porque isso acontece online. Porque, diferentemente da presencialidade, né, que o aluno tem que pegar assinatura, né, do orientador, ir no departamento do curso, aqui acontecia tudo online. Então, se porventura o aluno se inscrevesse para a defesa de TCC e o seu TCC não tivesse ok, ele tinha essa liberdade para fazer isso. Então, pensando nessa questão, o SAAD, ele limitava, né? As pessoas não eram só se inscrever. O orientador, ele tinha que entrar com o seu acesso, com o seu login e senha, e validar, né? A gente chamava de autorizar a inscrição daquele aluno. E aí ele ficava, né, ali para as pessoas que iam fazer a alocação da banca, ou seja, escolher os avaliadores daquela banca, enviar ou não aquele trabalho. A impressão, como eu falei, né, das atas de defesa, dos comprovantes de participação. Então, assim, fora essas questões, o SAAD também fazia a exportação de planilhas no final das defesas, né, que acontecia. A gente conseguia ter aí em planilhas o nome das pessoas que finalizaram, né, as notas que eles tiveram, porque o NUTEDES conversava diretamente com o AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem utilizado pelo NUTEDES, a partir da exportação das notas desse ambiente, que era onde os tutores colocavam as notas, o SAAD tinha acesso a essas notas, e isso tudo era compartilhado, né? E aí a gente, eu, no caso, né, como supervisora de TCC e supervisora de monitoramento, quando era, na época, conseguia ter acesso a essas notas apenas através do SAAD, sem precisar ficar olhando um outro sistema. E aí, para a gente poder conhecer um pouco do sistema do SAAD, né, como que era o acesso desse sistema, para que sirva até também para outras instituições, né, que queiram construir um sistema parecido com esse. Essa era a interface do sistema de avaliação. Eu não vou falar exatamente como que ele foi desenvolvido, que essa parte realmente que envolve, né, o desenvolvimento através de linguagens de programação. Eu não tenho expertise para falar sobre isso, né? O Flávio, se quiser depois, Flávio, da minha fala, falar um pouquinho sobre essa parte, fica à vontade, mas a minha parte ia de encontro com a utilização desse sistema
e também com a alimentação do sistema, ou seja, com os dados dele, né, de como as pessoas iriam acessar, de quem seriam esses atores que estariam acessando o sistema. Então, o login era preferencialmente feito pelo CPF, né? E aí eu coloquei uma senha fictícia, mas as pessoas poderiam, né, depois criar uma outra senha para acessar. O sistema, né, essa versão tinha essa interface. É um sistema muito, assim, claro, né? Sem tantas funcionalidades, justamente para ficar o mais visível e fácil de ser manuseado possível. Então, vocês estão vendo que ficava do lado esquerdo, aí no cantinho do lado esquerdo, as principais funcionalidades, e nessa visão do que eu trouxe para vocês, era a visão do aluno, tá? Ele ia em defesa de TCC, clicava em realizar a inscrição, e aí vinha o cadastro, né? Então, todos esses dados que vocês estão vendo, né, na tela, né, curso, login, senha, nome, data de nascimento, nome da mãe, profissão, isso, todos esses metadados que eram exigidos ao aluno, né, que ele preenchesse, tinha relação com a produção dos certificados desses alunos. Como o curso de pós-graduação, né, alicerçado à PRPPG, né, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, existe um trâmite para a construção desse certificado. Então, até isso a gente precisa pensar também, né, se o seu curso está alicerçado a alguma universidade e a universidade tem aí os seus parâmetros para a constituição desse diploma, né, desse documento de finalização de curso, é importante que você conheça o que é necessário para que o sistema converse também com essa parte também processual, né, da construção do certificado. Então, todos esses dados, o aluno que tinha que preencher, existe um cuidado gigantesco também com essa parte de dados, né, porque quando a gente vai fazer lá na ponta a produção do certificado, se tiver algum dado errado, tem que ser de responsabilidade do aluno, então ele que vai colocar seu nome, a gente espera que eles não errem os nomes, mas acaba acontecendo também esses erros, né, de digitação, que é bem comum. Nada que o sistema não possa também ser flexível a ponto de haver essa edição, né? E aí, quando o aluno clicava em se inscrever, né, para a defesa de TCC, ele colocava o resumo ali embaixo, colocava as palavras-chave ali embaixo também, e o título, né, e fazia o upload do trabalho, né, ele poderia acessar e a gente pedia que o trabalho fosse em formato de DocX, claro, para que as pessoas pudessem fazer as suas devidas alterações, né, isso tudo para que fosse inscrito o trabalho e para que o trabalho fosse enviado para os avaliadores. E aí, quando esse trabalho é avaliado, quando o aluno já faz as alterações, que ele vai ser enviado uma versão final, aí o aluno envia no formato PDF, que esse formato vai ser publicado, né, com a finalização desse processo, nos anais do curso. E aí, aqui, a gente tem o sistema emite essa informação, né, sucesso, inscrição de TCC realizada com sucesso, e aí a gente consegue ver o nome do aluno, o orientador, o local de defesa, né, onde que vai acontecer essa defesa, a data e o horário da defesa também, né, porque aí o sistema já faz essa arrumação para que a gente consiga não ter choque de horário, principalmente porque um orientador tem mais, né? Tinha um orientador que tinha 10 orientandos, então a gente precisava organizar isso também. Lembrar que éramos as pessoas, né? Os colaboradores que colocavam também as opções de data e horário. A ferramenta só fazia realmente essa alocação, mas éramos nós que inseríamos essas informações, tá? E aí ficava nesse formato, título, o arquivo que foi enviado, e ali a gente conseguia reenviar a partir disso para os avaliadores. Aqui nessa visão, a gente já consegue ver como que essas bancas eram alocadas, né? Como que essas bancas eram enviadas, né? Vocês estão vendo que aí tem o orientador, aí tem avaliador 1 e avaliador 2. Aí nessa caixazinha clicava-se
e aparecia o nome do avaliador que já tinha sido inserido no sistema, que é os nomes dos avaliadores, e aí vocês estão vendo que tem uma outra opção embaixo, que é verificar notas. Essa verificação de notas, ela, como eu falei para vocês, ela era diretamente ligada com as notas do Moodle, né, do AVA. E aí, quando a gente clicava em verificar notas, você tinha condições de ver ainda se o aluno estava apto ou não para defender o TCC. E aí, vocês estão vendo que na situação tem, ó, analisando, está em processo de análise, né? O aluno se inscreveu para o TCC, mandou o seu TCC, mas ainda não foi autorizada a sua defesa, né? A sua defesa só vai ser autorizada quando o orientador avaliar se está ok, se o trabalho, né, está apto para ser apresentado. E aí, após isso, é que a gente envia o TCC. Então, gente, só para que vocês entendam essa necessidade, né, de controle desses dados. Veja só, se tudo isso fosse feito à mão, o trabalho ia ser gigantesco, né? Como eu mencionei, o sistema ele possibilita a impressão, vocês estão vendo a impressorazinha aí no canto, mas nos últimos anos nós passamos a fazer tudo, né, online, né, enviando ata online, as pessoas assinando online também. Então, o sistema é primordial para que acontecesse. As defesas não aconteciam nesse espaço, né, como a gente está fazendo agora, com essa atividade síncrona, né, ele não tem essa possibilidade de alicerçar para que aconteça só no sistema, mas a gente se utilizava de outras ferramentas, como essa que vocês estão tendo acesso agora, e também através do Google, né, do Meet. E aí a gente fazia as defesas online também, era tudo feito nesse espaço digital. Então, não basta apenas você pensar num curso de EAD, né, na sua constituição, na parte do conteúdo, da tutoria online, é necessário pensar também nesse gerenciamento, né, como que eu vou ter o controle dos alunos que conseguiram fazer todas as atividades, né, dos alunos que têm média para poder apresentar o TCC, porque, assim como na presencialidade, o aluno só defende o TCC se finalizar todas as disciplinas. Então, a gente precisa ter um controle hediondo disso, desses dados, dessas informações, até mesmo para manter a legitimidade desses dados informacionais, porque, de repente, um aluno vai no TEDS ou vai na instituição que você atua e exige, né, olha, eu consegui finalizar o curso, e aí você não tem como verificar isso. Então, o sistema ele serve primordialmente para isso. A gente vai se encaminhando mais para o final da nossa conversa aqui. O SAAD, ele viabilizou, né, além de tudo isso, toda essa logística de organização de defesa, de envio de material, né, de exportação de dados, ele viabilizou também o monitoramento das atividades concernentes à organização das defesas de TCC, porque ele propicia esse gerenciamento e esse controle, né? Além disso, permitiu a análise dos dados do curso de especialização através de um único sistema, que é uma coisa que a gente precisa também pontuar. Hoje, com a convergência midiática, a gente quer cada vez mais que as coisas aconteçam num só local. É importante também mencionar que esse é um sistema de apoio à gestão acadêmica, mas juntamente com esse sistema, a gente ainda precisa do AVA para manter as notas ali, né, para o tutor ter condições de inserir essas notas, e a gente precisa também ter outros sistemas que, porventura, façam avaliação. No caso desses que eu apresentei para vocês, era acessado aos cursos da UNASUS, né, então esses cursos, eles eram ofertados apenas para os profissionais do programa Mais Médicos, né, que era um programa de provimento do governo, do Ministério da Saúde na época, né,
E aí, a partir disso, a gente precisava também saber quem que eram esses alunos, quem que podia fazer esse curso, para que vocês entendam que essa parte de gestão, ela vai alicerçar mais de um sistema, mas que é primordial que esse sistema conversem, esses sistemas haja convergência também, para que a gente consiga ter o controle de tudo isso num único espaço. Né? É também interessante destacar a possibilidade de acompanhamento mais próximo do desempenho do cursista, né? Realizado pelos tutores em suas turmas, algo impossível de ser empregado, sistemas da própria UFC, né? Se a gente for pensar no SIGA, que é utilizado para as atividades também presenciais, mas que cursos online também, hoje em dia a UFC tem essa possibilidade de cursos semipresenciais e cursos em EAD. Não seria possível trabalhar com o SIGA nessa constituição de alocar a banca, né, de inserir os horários das defesas de TCC, de inserir os nomes dos orientadores de TCC, de enviar o TCC através do SIGA, né? Então, assim, foi por esse motivo, né, que o SAAD ele foi criado, justamente para atender a essa demanda dos cursos em EAD, né, dos cursos online, que a instituição não pensou previamente que seria necessário, né? E aí a gente teve a pandemia, né, que todos nós tivemos que passar pela pandemia, e tivemos que fazer um trabalho muito nas coxas, vamos assim dizer, que não era EAD, né, que não era metodologia em EAD, mas que foi um movimento realmente de urgência, para que se trabalhar com esses dados de maneira online, para que as pessoas tivessem acesso a essas informações, né, das suas casas, por conta do vírus, por conta da crise sanitária que se alastrou pelo mundo. E aí fica esse questionamento, né, de pensar como essas instituições poderiam se articular, né, e repensar esse modelo, né, repensar essas estruturas que são sempre muito fechadas para o ensino à distância, repensar também os modelos de produção de certificados, né, embora eu diga que a gente hoje trabalha numa perspectiva digital, a UFC ainda trabalha, pelo menos no lato sensu, com certificados impressos, então isso também são alguns entraves que a gente acaba enfrentando nesse modelo de educação à distância. Então, para tudo isso, a gente precisa pensar em alternativas, né? Em ferramentas que possam tornar o nosso trabalho mais passível de ser executado, não só executado de qualquer maneira, mas com excelência, né? Então, como bibliotecária, como uma pessoa da área da ciência da informação, que se preocupa com os dados, né? Que se preocupa com o gerenciamento dessas informações e, principalmente, com a legitimidade dessas informações, é crucial repensar esses modelos, esses formatos de gerenciamento, e eu espero ter contribuído aí com esse modelo de gestão acadêmica que eu apresentei, que o NUTEDS tem aí uma excelente expertise, né, nesse trabalho. Deixo aqui meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida e queira também receber esse material, eu disponibilizo, e fico também aberta aí para outros questionamentos futuros que porventura possam surgir, tá certo? Obrigada. Eu gostaria de parabenizar a professora Laiana por esta apresentação e dizer que essa apresentação é fruto de mais de uma década de trabalho aqui no NUTEDS, né? Ela nos deu a felicidade de estar aqui conosco, eu também participei um pouco desse processo, né? O Aníbal como analista-chefe, né, desse desenvolvimento desse sistema. Eu queria fazer algumas perguntas, né, que foi nos colocado aqui, mas acredito que a professora Laiana também já antecipou um pouco das respostas, mas eu vou novamente deixar mais claro, assentar mesmo essas perguntas, você fique à vontade. Diante da sua experiência, professora, no sistema de gestão acadêmica SAAD, quais as principais dificuldades que você visualizou, foram encontradas, e no que o sistema facilitou no processo de informação acadêmica?
Olha, a principal, assim, a principal dificuldade, né, que a gente enfrenta nessa parte mesmo de gerenciamento de dados é a quantidade de dados que você precisa trabalhar, né? Primeiro vem a quantidade de alunos, né? Que no curso em EAD, né? Se ele for autoinstrucional, então a quantidade é inúmeras, né? A gente nem consegue, a não ser que você feche a quantidade de vagas, mas você nem consegue ter ideia da dimensão, né? Onde que esse curso vai chegar. E aí, junto com isso, você tem ainda dados cadastrais, ou seja, nome, estado civil, escolaridade, inúmeras coisas que são relacionadas àquele indivíduo, àquele sujeito. Fora isso, você tem também os dados que são relativos ao trabalho, né? O título do TCC, o resumo, as palavras-chave. E aí, junto com isso, vem mais o quê? Horário de defesa, né? Então, assim, trabalhar com essa quantidade de dados é algo de muita complexidade, porque em algum momento você pode se perder, né, nesse emaranhado. E aí o sistema ele veio justamente para poder condensar esses dados para que a gente pudesse trabalhar da melhor forma. Então, desafio é esse número que a gente não consegue não consigo nem definir aqui qual que é, porque a natureza dos dados ela é peculiar e ela também é diversa, né? E aí entra em diferentes parâmetros, não só a nível educacional, como a nível pessoal também, e a nível conteudista, porque você está lidando com inúmeros títulos de TCC que está relacionado com o autor daquela obra. Então, essa dificuldade ela é muito, muito forte. A nível de formação, que você perguntou, foi isso? A segunda pergunta? No que o sistema facilitou no processo de informação acadêmica? Muito bem. Primeiro que o sistema ele tem essa possibilidade, né, de dar um passo além do que aconteceu, né? As defesas eram todas gerenciadas, a logística era feita naquele espaço, naquele sistema, mas depois disso vinha a publicação dos anais, né? Que era o resultado daquele trabalho. Então, de certa forma, para o processo de aprendizagem, ele foi crucial, porque montou uma estrutura para que essas defesas acontecessem. Então, o planejamento estratégico foi feito todo através dele, mas ele também tem esse cunho educacional, por oportunizar a população, né, após as defesas de TCC, popularizar e democratizar o acesso à informação após a realização desses trabalhos, né, a apresentação desses trabalhos. Esse acervo de conhecimento, professora, foi exportado para a Unasus, que fazem parte lá do... Sim, foi bom você ter mencionado isso, Flávio, porque depois que as defesas de TCC acontecem, a gente tem um recurso, né, um repositório institucional, que é o ARES, de recursos educacionais digitais, né, uma base de dados para isso, tem uma base de dados para isso, mas é um repositório. E após a apresentação desses trabalhos, né, os metadados dos títulos de TCC, dos projetos de intervenção, eram todos inseridos nesses repositórios e as pessoas tinham acesso a esses trabalhos, né? Então, fora o sistema que eu mencionei para vocês, que era o SAAD, a gente ainda tinha essa conversa também com o AVA e com o repositório institucional da Unasus, que é o ARES. Diante desse cenário, o que você propõe assim, de melhorias ou propostas para desenvolver o sistema ou todo esse processo de informação? Olha, eu acredito que a EAD ela tem que procurar cada vez mais facilitar, né? Quanto menos acesso, quanto menos cliques, né? Quanto menos endereços a gente precisar adicionar, melhor. Então, eu acho que a congregação desse sistema com o ambiente virtual de aprendizagem seria, para mim, um modelo ideal para que acontecesse o gerenciamento do TCC. Em que sentido? Que o SAAD fizesse parte do AVA, né? Que os dois estivessem num único espaço, né? Que dentro do AVA o aluno pudesse acessar uma aba do SAAD para que ele não precisasse sair do sistema e para outro sistema. Então, isso é uma limitação, vamos assim dizer, mas que é passível, né? Acho que até você pode dizer isso melhor do que eu, né, Flávio? Que é passível de ser executado, eu acredito.
Então, essa sugestão eu deixaria para as outras instituições, ou de repente alguém que já faça isso, né? Isso. No mais, a gente gostaria de agradecer a sua participação, e parabenizar também pela palestra, e falar para os nossos ouvintes, né, que o ciclo de palestras, ele é executado, ele funciona toda terça e quinta, de 12 às 13 horas. A gente vai ter uma paradinha de recesso de ano, né? Mas a gente vai voltar em janeiro, na segunda semana de janeiro, todas as terças e quintas, de 12 às 13 horas. Vocês serão sempre bem-vindos e eu queria aqui deixar o nosso agradecimento e um grande abraço aí para a professora Laiana. Tudo de bom. Você queria tecer algumas considerações finais? Fique à vontade. Muito bem, Flávio. Falar assim da minha alegria de estar aqui, falando sobre um assunto que eu passei aí, foram uns bons anos, né? Acho que foram quase 10 anos, né? Quase, acho que 8 ou 10 anos trabalhando com EAD, trabalhando no NUTEDS. Então, é uma alegria imensa falar sobre essa experiência e perceber o quanto isso enriqueceu a minha formação, né, como bibliotecária. Então, e falar para as pessoas também da nossa área, né, que há possibilidade de atuação nesses espaços, né, que envolva tecnologia, que envolva educação, que o bibliotecário ele pode sair aí daquele espaço convencional, que de fato é importante também para a nossa área, mas que a gente possa explorar também outros espaços, né, e agarinhar experiências e desenvolver também ações que possa auxiliar outras áreas, que no caso do NUTEDS é a área da saúde. Então, deixar aqui meu agradecimento por esse momento, desejar a todos um Feliz Natal, né? Parabenizar também ao ciclo de palestras por desenvolver tanto assunto bacana durante esse ano, e que ano que vem venham mais assuntos, né? Venham mais profissionais falando de suas experiências. Muito obrigada, Flávio. Não é de quê. Até a próxima oportunidade.